irmãos aqui, vamos orar pelo pastor Evandro, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo pela tua bondade e misericórdia, pela tua graça. É por causa dela que nós estamos aqui. Nós oramos a Ti, dedicamos ao Senhor tudo aquilo, Jesus, que nós estamos fazendo aqui nessa reunião. O Senhor conhece nosso coração, sabe a intenção mais profundo do nosso ser, e nós te pedimos em nome de Jesus, que agora nesse momento o Senhor use o Teu Filho, como o Senhor tem usado, como o Senhor tem conduzido, graça, com sabedoria, que o Espírito Santo comunique verdades aqui poderosas, através do Teu Filho. Enquanto Ele estiver fazendo isso, protege a sua casa, protege a sua família, protege a sua filha, tudo aquilo que o Senhor tem dado a Ele, a administrar e confiado a Ele, a conduzir nesse tempo. Assim os nossos corações também estejam cativos, a nossa mente pronta e preparada para ouvir aquilo que o Senhor tem a liberar sobre nós. Que em nome de Jesus, nenhum ladrão da semente entre nesse lugar, nenhuma distração, nenhum tipo de perturbação nos arranque e nos roube desse lugar. Pelo contrário, nós queremos sentar diante do Senhor, nós queremos ouvir o Senhor, e nós te pedimos em nome de Jesus, e por fé, nós te agradecemos. Amém e amém. Você pode aplaudir Jesus? Amém, meus irmãos? Vocês estão bem? Assistindo vocês muito acanhados hoje. O que está acontecendo? Calor de Imperatriz, é? Rapaz, a gente foi na confra do Tiago hoje. Cadê o Tiago? E lugarzinho quente, meu amigo. Eita, senhor. Cheguei em casa, capotei. A Heleninha também. Tanta quintura. Mas nós seremos hoje aquecidos pelo fogo do Espírito. Amém? Pela presença do Senhor. Aleluia. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 6. É um texto bem conhecido. E geralmente a gente utiliza esse texto para falarmos sobre os riscos do amor ao dinheiro, os riscos de nós nos deixarmos envolver por uma vida avarenta, por nosso serviço a Mamon. Mas eu quero utilizar esse texto hoje para nós meditarmos sobre senhorio, sobre o governo, sobre altares. Amém? Mateus capítulo 6, verso 24 vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões vão dizer, ou a Mamon. Então, esse texto nos traz esse alerta sobre o amor ao dinheiro, sobre a servidão ao dinheiro. E esse texto também nos traz o ensinamento sobre a quem nós servimos, sobre senhorio. E, consequentemente, esse texto fala sobre altares. E é sobre esse ponto que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Sobre os altares que nós temos levantados. Sabe? Eu quero meditar com os irmãos sobre que tipo de altar, sobre que tipo de sacrifício nós temos entregados ao Senhor. Sabe? Por que é importante nós meditarmos nisso? Porque altar, querido, ele vai definir trono, e trono vai definir quem nos governa. Sabe? Então, o altar que nós levantamos está diretamente ligado a que governo nós estamos submetidos ou servindo. Sabe? Então, o altar que nós colocamos as nossas ofertas, os nossos sacrifícios, vai determinar a que tipo de governo nós estamos aqui sendo submetidos. Amém? Então, a importância de nós nos atentarmos que tipo de altar nós temos levantado. Se um altar para o Senhor ou qualquer outro altar. Amém? Então, o altar que nós levantamos, ele vai determinar como que se regerá a nossa vida, como que nossa vida vai acontecer, ou como nós viveremos.
porque quem está no trono do altar que nós prestamos sacrifícios é quem vai reger as diretrizes, as regras de nossa vida, sabe? Então a importância de nós entendermos, né, quem está no trono que nós estamos servindo e prestando sacrifício. Amém? Porque quem está sentado no trono que nós levantamos vai determinar quem é Senhor sobre nossa vida e sobre nossa história. E durante toda a narrativa bíblica, a gente enxerga várias situações em que o senhorio de outros deuses se rivaliza com o senhorio de Deus sobre a vida da humanidade, sobre a vida do homem. E todas as vezes que o homem presta culto a outros deuses ou levanta altares estranhos, há atraso, há retrocesso, há morte. Então olha a importância de nós entendermos que tipo de altar nós estamos levantando. Porque se nós levantarmos altares errados, altares estranhos, a qualquer outra coisa que não o único Deus verdadeiro, nós estamos aí nos colocando no lugar de morte, no lugar de retrocesso. Porque não existe avanço, não existe vida, se nós não estivermos submetidos ao senhorio de Cristo. Amém? E olha o que diz Josué, capítulo 7, verso de número 10 ao 13. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Josué 7, do 10 ao 13. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguiram resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, verso 13, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Olha o que o texto nos ensina aqui, queridos. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não retirar essas coisas consagradas à destruição. Entenda essas coisas aqui como elementos que não glorificam a Deus, que não glorificam a Jesus, sabe? Então, enquanto existia coisas consagradas à destruição no meio do povo de Israel, eles não conseguiam vencer suas batalhas, sabe? Enquanto nós não nos colocarmos como verdadeiros sacrifícios diante do Senhor e prestarmos o culto que o Senhor é digno, nós não conseguiremos resistir às batalhas que nos são apresentadas diariamente, sabe? Então, olha a importância de nós nos atentarmos a que altar nós estamos levantando, a que tipo de sacrifício nós estamos prestando ao Senhor. Lá em Gênesis 31, no verso 19, é um texto bem conhecido também, quando Jacó foge ali com Raquel, e Raquel leva alguns ídolos de seu pai, e aí ele vai atrás de Jacó para poder ver o que aconteceu, porque ele fugiu assim às pressas, e ainda por cima levou esses ídolos, né? Então no verso 19, o texto vai dizer que enquanto Labão tinha saído para tosquiar suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. E aí a história a gente conhece, né? Ele vai atrás ali de Jacó e de Raquel, encontra ela, e chegando ao encontro deles, Raquel esconde ali os ídolos debaixo ali dela mesma, e fala que para o pai dela não procurar, porque ela estava naqueles dias, né? E aí, enfim, ela levou consigo os ídolos do pai, sabe? Ela levou consigo aquilo que foi objeto de adoração de sua família, sabe? E
essa atitude dela poderia comprometer e comprometeu todo o desfecho da história dali em diante, sabe? Porque o altar que nós levantamos vai determinar o tipo de governo que nossa vida vai estar submetida, sabe? Então, em tempos de avanço, nessa casa tem palavras para um tempo de avanço, para um tempo de expansão, nós precisamos estar atentos, sabe? Porque se nós corrompermos nossa adoração, levantaremos altares estranhos, sabe? Se nós comprometermos o foco da nossa adoração, nós automaticamente estaremos levantando altares estranhos, e isso compromete a nossa movimentação em Deus. Todas as vezes que nós incrementamos algo na adoração, todas as vezes que nós tentamos acrescentar no sacrifício que Deus mandou sacrificar, algo que Ele não mandou, nós estamos comprometendo ali, sabe? E isso danifica ou atrasa ou compromete completamente a movimentação que Deus quer promover em nosso meio, sabe? Então, em um tempo de expansão, queridos, é necessário nós nos atentarmos a que tipo de altar nós estamos prestando culto, que tipo de sacrifício nós estamos colocando diante do Senhor. Isso é determinante para o fluir da movimentação de Deus, para a nossa participação naquilo que Deus quer fazer, sabe? Então, o foco da nossa adoração, o tipo de altar que estamos levantando, é determinante para que nós participemos efetivamente daquilo que Deus está fazendo, do plano eterno de Deus. Amém? Então, no livro do profeta Isaías, Deus ele libera algumas palavras ao povo de Israel, que nos ensina alguns princípios valiosos para o tempo que nós estamos vivendo, sabe? E a gente já compartilhou esse texto algumas vezes aqui de púlpito, nas reuniões de liderança, que está lá em Isaías 54, do verso 1 ao 3. Abra também aí, por gentileza. Nós estamos falando sobre altares, queridos. Estamos falando da importância que é um altar correto, uma adoração correta, para que nós continuemos na movimentação de Deus e não nos afastemos dela e não comprometamos ela também, tá? Então vamos lá. Isaías 54, verso 1 ao 3. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho. Irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Verso 2, se atente. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Queridos, Deus está falando isso a um povo que acabou de sair de um cativeiro, sabe, em meio a um cenário de destruição, de escassez, um cenário de ruína. O comando de Deus era: alargue as suas tendas, firme as suas estacas. Nada mais contraditório para um tempo de ruína do que alargar tendas, expandir, sabe? Sempre que a gente passa por um cenário de destruição, o primeiro comando, na verdade, é restaurar, sabe? Mas o comando para esse povo aqui era: alargue a sua tenda, firme as suas estacas. Então observe que esse texto, ele traz duas ordens complementares aqui. Ele manda alargar a tenda, ou seja, sinalizando expansão, e ele manda firmar as estacas. E firmar as estacas fala de fundamento, sabe? E então essa expansão que vem de Deus, ele precisa de duas colunas. Ela precisa aqui de sabedoria para se expandir, de discernimento acerca do tempo e do modo das coisas, mas fala também de fundamento. E fundamento é necessário para que a expansão permaneça. Então esse firmar de estacas aqui fala do que vai
sustentar aquilo que foi expandido. Sabe? Então é sabedoria para expandir e fundamento para que haja permanência, para que haja consistência, sabe? Para se manter íntegro diante daquilo que Deus mandou expandir. Então essas duas dimensões sustentam de forma geral a nossa vida, né? A gente precisa ter sabedoria para expandir, seja lá em que área for, e precisamos de fundamento para permanecermos nessa expansão que Deus promove. Então, Deus, diante desse cenário de cativeiro que o povo acabara de sair, Ele dá esse comando de expansão, mas logo após Ele dá esse comando também de sustentação, de fundamento. E eu quero focar nesse último viés aqui, sabe, que é de fundamento, porque é mais fácil a gente entender o tempo e o modo, e nos encantarmos tanto com a instrução de expansão, e nos esquecermos do que precisa ser preservado ou estabelecido, para que a expansão não se torne uma destruição, sabe? Então, diante de comandos do Senhor, tão importante quanto a gente discernir o tempo e o modo das coisas, é nós discernirmos aquilo que precisa ser mantido, para que a expansão de Deus permaneça, sabe? Então, às vezes, nós nos deslumbramos muito com comandos diretivos do Espírito, com palavras proféticas, e aí a gente acaba negligenciando o firmar das estacas. E isso é determinante, queridos, para que nós permaneçamos avançando com o Senhor. Porque sem um firmar de estacas, a lona que foi expandida, ela não vai se sustentar. Então, diante de palavras proféticas liberadas sobre nós, além de sabedoria para discernir o tempo e o modo do cumprimento delas, nós precisamos ter humildade de revisar os nossos fundamentos, para que quando a expansão chegar, a gente permaneça lá, sabe? Então não é só sobre expandir, é sobre permanecer expandido. E ter fundamentos é fundamental para que isso aconteça, tá? Sabe? Então existe um fundamento, uma estaca na movimentação apostólica da igreja, que sempre precisará de atenção e reparos, queridos, sabe? Lembra? Nenhuma palavra, querido, que nós damos aqui nesse púlpito é aleatória. Então a gente tenta criar um entendimento para que a gente continue avançando nele. Então nós temos falado nesse tempo sobre movimentação apostólica, sabe? E existe alguns fundamentos da movimentação apostólica da igreja que sempre precisarão de atenção e reparos. E esse fundamento é a qualidade do nosso sacerdócio. A qualidade do nosso sacerdócio, do nosso sacrifício ao Senhor, de nós como ofertas ao Senhor, ela precisa sempre ser reparada, ela precisa sempre de atenção. Porque a narrativa bíblica está recheada de momentos e situações em que o povo se deslumbrou com o comando de Deus, mas negligenciou na qualidade da oferta oferecida a Deus. E isso trouxe destruição e morte, como a gente já viu aqui nos textos anteriores. Então, a qualidade do nosso sacerdócio, ela precisa ser observada a tempo e fora de tempo. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, acompanhe comigo. 1 Pedro 2, do 4 ao 9. O texto vai dizer: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Para quê? Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nós somos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios vivos e aceitáveis a Deus por meio, o mediador que é Jesus Cristo. E aí pulo para o verso 9:
vocês, porém, são geração eleita, mais uma vez, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para uma finalidade específica, anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o Senhor nos deu um ofício, que é o ofício sacerdotal. O Senhor nos deu uma missão sacerdotal, de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. E no verso 9, de anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então há sobre nós um encargo, há sobre nós um ofício, esse ofício sacerdotal. Então entenda que sacerdócio como essa função, querido, esse ofício de anunciar as boas novas. Tá? Então quando nós nos referimos a sacerdócio, nós estamos falando desse ofício dado pelo próprio Deus a todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então, nós somos constituídos por Deus sacerdotes, que oferecem sacrifícios vivos ao Senhor. Então, o que esse texto nos diz é que nós, como igreja, somos uma nação de sacerdotes. Então, essa deve ser a nossa identidade, enquanto cristãos. Nós somos uma nação de sacerdotes, uma nação sacerdotal, uma igreja sacerdotal, que temos como função anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Amém? Entendido até aqui? Então o que esse texto nos diz é que nós temos uma função pré-estabelecida em Cristo Jesus, e nós não podemos sair dessa função. Então todo aquele que nasce de novo, ele tem esse chamado sacerdotal. Se você nasceu de novo e reconhece Jesus como Senhor e Salvador, você está aqui incluído nesse chamado sacerdotal, sabe? Pois Jesus é o sumo sacerdote que abriu acesso direto a Deus. Então ele nos deu esse acesso, sabe? De oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Então se nascemos de novo, nós somos todos sacerdotes. E aí eu quero aproveitar até essa deixa de perguntar para os irmãos, quem é que está com um livro meu? Somos todos sacerdotes. Quem é que... Eu emprestei esse livro já tem um tempo e não me devolveram. Ninguém, não está aqui. Está filmando, né? Então quem estiver assistindo em casa aí, que pegou meu livro, me devolva. Tá? Então tem um livro chamado Somos Todos Sacerdotes, Dr. Sam Sasse. Um livro fenomenal. E ele traz uma explanação muito boa acerca dessa verdade, de nós como essa nação santa, que carregam esse sacerdócio real de anunciar as grandezas do Senhor, sabe? Lá em Romanos 12, verso 1, é um texto bem conhecido, né? Vai dizer que nós somos o próprio sacrifício. Então, além de sacerdotes, daqueles que oferecem sacrifício, nós também somos esses sacrifícios vivos, né? Santo e agradável a Deus. Então, a gente entende que o sacerdócio, querido, ele não é um título que a gente recebe quando converte. O sacerdócio é de fato uma vocação que nós recebemos através do novo nascimento, que nos capacita para o exercício das boas obras, que de antemão recebemos em Cristo Jesus. Efésios 2:10 fala sobre isso. Então, nós somos vocacionados a prestarmos sacrifícios ao Senhor, nos entregarmos como sacrifício, sabe? Então, se nós recebemos essa vocação, nós temos a capacidade de interceder, de ministrar, de exortar, de servir, sabe? E ao praticar todas essas funções sacerdotais aqui, nós estaremos prestando sacrifícios espirituais a Deus, sabe? E aí, entenda, interceder, ministrar, exortar, servir, não apenas do ponto de vista de serviço eclesiástico, do que a gente faz aqui. Não.
o sacerdócio que Deus nos habilitou não está restrito a esse ambiente. O sacerdócio que Deus nos habilitou está aberto a todas as manifestações de vida que nós temos, sejam elas aqui na igreja, seja ela em casa, seja ela no trabalho, seja ela onde for, sabe? O sacerdócio que nós carregamos, ele nos autoriza, nos habilita a expressar a grandeza de Deus em todos os ambientes, sabe? Então, em todos os lugares, nós podemos prestar sacrifícios agradáveis a Deus, e em todos os lugares, portanto, nós podemos levantar um altar ao Senhor. Então, altar não é esse lugar onde nós ministramos aqui. Altar é um lugar onde nós prestamos sacrifício. Altar é um lugar onde nós exercemos o nosso sacerdócio. E onde eu e você estamos levantando nossos altares, queridos? O primeiro alerta que fica para a gente é quanto a nós mantermos o nosso sacerdócio de acordo com o que foi estabelecido, sabe? Nós não podemos corromper o nosso ofício sacerdotal, sabe? Mas infelizmente, pela negligência de reparar as estacas, e até em tempos de avanço, nós acabamos corrompendo o ofício sacerdotal. E isso acontece quando nós comprometemos a qualidade do sacrifício. Todas as vezes que nós comprometemos a qualidade do sacrifício que prestamos a Deus, nós estamos corrompendo o ofício sacerdotal. Mas a gente atribui muito a corrupção do sacerdócio quando alguém mata, rouba ou adultera. Não, queridos. Não é só quando nós cometemos esses pecados capitais que nós corrompemos nosso sacerdócio. Quando nós prestamos outro tipo de sacrifício que não o que agrada a Deus, nós estamos corrompendo o sacerdócio. Quando nós murmuramos, nós estamos comprometendo o sacerdócio. Quando nós temos inveja do irmão, nós estamos comprometendo o sacerdócio, porque inveja, além de pecado, orgulho, além de pecado, é também um tipo de sacrifício. Então, quando nós prestamos esse tipo de sacrifício, nós estamos levantando um tipo de altar. Porque sacrifício revela trono e trono revela governo. Então, quando nós prestamos esse tipo de sacrifício, nós estamos levantando um tipo de altar. E esse tipo de sacrifício aqui não levanta um altar para Deus. Levanta para qualquer outra coisa, menos para Deus. Não para o verdadeiro Deus, que é o Deus Yahvé. Sabe? Então, a gente olha para a corrupção sacerdotal apenas daqueles homens e mulheres que caíram em algum pecado capital. Mas nós, no nosso dia a dia, nós frequentemente somos expostos a situações que nos levam a ter o nosso sacerdócio. E para o tempo que nós estamos adentrando, ou na verdade, para tempo nenhum, pode haver corrupção sacerdotal. Mas principalmente para tempo de expansão, queridos. Nós não podemos negligenciar aquilo que Deus nos confiou, a vocação que Deus nos confiou. Tempo de vigilância, sabe? E essa corrupção sacerdotal, ela é muito sutil. É muito sutil. A gente olha muito para esse viés de quando o sacerdócio é corrompido com o pecado capital. Mas aí com as mentirinhas que nós contamos, com os jeitinhos que nós damos durante a vida, no dia a dia, no trabalho, em qualquer lugar. Isso é corrupção sacerdotal. Isso é levantar um altar que rivaliza com o altar do Senhor. Então é tempo de vigilância, queridos. É tempo de vigilância. E aí, às vezes, essa
corrupção sacerdotal sutil que nós acabamos cometendo, ela acontece muitas vezes porque nós deixamos ou esquecemos de que, como nação sacerdotal que nós somos, como sacerdotes que todos nós que nascemos de novo somos, tudo o que nós fazemos é um sacrifício. Então nós, os que nasceram de novo, somos todos sacerdotes. Então nós não deixamos de sacrificar. A nossa vida é um sacrifício vivo. A diferença é que o tipo de sacrifício que nós prestamos vai determinar que tipo de altar nós estamos levantando. Então você não deixa de ser um sacerdote quando sai da igreja, quando vai trabalhar, quando está em casa com sua família, quando está numa roda de amigo. O tempo todo nós somos uma nação sacerdotal. Nós temos um ofício. Então o tempo todo as nossas atitudes são como uma forma de sacrifício. E que tipo de altar esse sacrifício tem levantado? Os nossos sacrifícios têm demonstrado que nós estamos levantando um altar para Deus, ou um altar para Mamon, um altar para nós mesmos. O que os nossos sacrifícios sinalizam? Que tipo de altar os nossos sacrifícios sinalizam que estão sendo levantados? Então, querido, o tipo de sacrifício que nós prestamos revela a quem nós estamos servindo e, consequentemente, qual altar nós estamos levantando. E os altares que nós levantamos determinam quem governa a nossa vida. Então, o altar que as nossas atitudes, que a nossa vivência levanta, vai determinar quem governa a nossa vida. Então, essa noite refletirmos que tipo de altar estamos levantando nesse tempo. Porque se nós queremos ser cooperadores do que Cristo está fazendo, nós precisamos entender a importância disso nesse tempo, sabe? Porque, queridos, é a lógica dos dois altares. Sempre há um altar sendo erguido. Não existe um vácuo espiritual aí, querido. Ou Deus governa, ou outro governo será estabelecido. Não existe meio termo. Ou Cristo governa a nossa vida, ou outro governo vai ser estabelecido e vai reger a nossa existência, a nossa história. Sabe? Então, não existe um meio termo aí. Não existe neutralidade. E aí uma função predominante do sacerdote é justamente essa: levantar altares. Independente do momento que nós estamos vivendo, um altar sempre estará sendo erguido. Se a gente está no dia bom ou no dia mau, um altar está sendo erguido. Porque a gente não é e deixa de ser sacerdote. Nós somos, se estamos em Cristo, nós somos sacerdotes. E aí é muito provável, é muito possível, a narrativa bíblica nos mostra isso, nós estarmos aqui inseridos na movimentação do corpo de Cristo, e ainda assim prestarmos sacrifícios e levantarmos outro tipo de altar. Por isso a importância de nós refletirmos sobre isso, que é muito provável que mesmo estando num lugar como esse, a gente possa levantar altares diferentes. E aí nós devemos tomar cuidado para que isso não aconteça, sabe? Então, se o dia é bom ou se o dia é mau, se nós vivemos dias difíceis, lidamos com traumas, seja ele de que origem for, nós continuamos sendo sacerdotes. Nós continuamos inseridos nesse ofício sacerdotal. E aí, queridos, o que nós observamos, né, como pastores, muitas vezes, é que
algumas pessoas têm transformado sacrifício em altar, sabe? A gente tem transformado alguns dilemas da nossa vida em um altar. Porque sabe uma característica de um altar? Um altar é um lugar onde a gente vive ao redor. E se nós vivemos ao redor de traumas da nossa vida passada por anos, é sinal de que esse trauma provavelmente pode ter se tornado um altar para nós. E queridos, o sacerdote maduro encontra cura para seus traumas no altar, mas o sacerdote adoecido faz do trauma o próprio altar. Minha carne tremeu em casa quando o Senhor me falou isso. O sacerdote maduro encontra cura para seus traumas no altar, mas o sacerdote adoecido faz do trauma o próprio altar. Então, queridos, nós corremos um grande risco de, mesmo sendo sacerdotes, nós termos feito dos traumas de nossa vida um altar, e nós estarmos andando anos após ano, servindo e prestando sacrifício a esse altar. Você entende a gravidade que é isso? Lembra que eu falei que altar define trono e trono define governo? Se nós prestamos sacrifício no altar dos nossos traumas, serão os traumas que governarão a nossa vida. Sabe, então não é que nós estamos imunes a traumas e que crente não tem traumas, mas é que crente não faz de trauma um trono. Trono é lugar de governo, e nossos traumas não podem governar a nossa vida. Existem muitos sacerdócios maculados, porque o sacerdote fez do trauma um trono, um altar. E existem muitas pessoas que estão impedidas de se envolver na movimentação do que Deus está fazendo, porque ainda está envolvida, vivendo em torno dos seus traumas pessoais. E aí, queridos, eu não estou menosprezando nossos traumas, eu só estou colocando eles no devido lugar. Trauma não é altar, trauma é trauma, e existe cura para trauma no altar do Senhor. E precisamos amadurecer e seguir nessa consciência de que no altar do Senhor os nossos traumas ficam lá. Os nossos traumas devem ficar lá no altar do Senhor, e não fazer deles um lugar de permanência e de culto, porque é isso que acontece muitas vezes. Nós cultuamos os nossos próprios traumas. Nós cultuamos, nós vimos ao culto aqui e nós não conseguimos participar do que Deus está falando agora, da comida que desce do céu agora, porque a gente está o tempo todo esperando uma palavra que alimente o Deus que está sentado nesse trono do trauma. A gente fica sempre esperando uma palavra que vá de encontro àquilo que eu vivo, e não tem problema nós vimos para o culto, esperamos receber uma palavra de Deus para uma questão pessoal. Agora, quando o motivo de nós cultuarmos ao Senhor por anos é só receber algo para curar um trauma que nunca cura, está errado. O salmista, no Salmo 147, verso 3, vai dizer: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então só Ele, queridos, só Ele. E um altar do Senhor, ele é edificado com uma confissão de fé e não de medo. Quando nós passamos anos após anos apenas transparecendo o medo que nos foi causado lá atrás,
nós já deixamos de andar por fé, sabe? Porque um altar levantado para o Senhor, ele é edificado com a nossa confissão do que nós cremos. Agora a gente vive dia após dia apenas confessando aquilo que nos amedronta, aquilo que nos traumatizou lá atrás. Não. Na medida que nós confessamos ou professamos, na verdade, continuamente nossos medos, nós estamos edificando, nós estamos sacrificando. Porque palavras também são sacrifícios. Amém? E aí, queridos, o sábio Salomão vai nos dizer, no saudoso Eclesiastes capítulo 3, que existe um tempo para tudo, até para nos livrar dos traumas. Existe um tempo estabelecido para tudo. Então, olha o que o texto diz: para tudo é uma ocasião, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo até de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, sabe? Então existe um tempo estabelecido por Deus para a coisa debaixo do céu, até para as nossas feridas mais profundas, existe um tempo determinado. Então se a gente vive anos numa mesma questão, tem alguma coisa errada, porque para tudo existe um tempo pré-estabelecido. E não é que a gente vai esquecer. Eu conversava com um irmão essa semana, eu ia pensar que essa palavra é até para ele, mas não é. Eu fui lembrar dele depois que eu finalizei o sermão. Mas eu falava que um trauma, ele ficou para trás quando ele é só uma marca. Ele é só uma marca ruim, de um tempo tenebroso, mas ele é só uma marca, ele não governa mais, ele não tem mais lugar no trono da minha vida. É só uma marca. É só uma marca. Paulo carregava várias marcas no seu corpo, e isso não governava ele, apenas revelava o Deus que ele servia, porque ele rendia tributo de tudo que ele padecia ao Senhor. Então, queridos, altar, trono, é um lugar em que nós vivemos ao redor, e nós não podemos viver ao redor dos nossos traumas. Repito, esse é um tempo de expansão, portanto, nós devemos firmar as nossas estacas, do contrário, nós não suportaremos a expansão. Ah, pastor, mas eu não sei o que fazer para me livrar desses traumas, daquilo que rivaliza com o trono de Deus. Queridos, quando Noé atracou naquela nova terra, e ficou para trás a que ele morava, e foi destruído, sem saber como recomeçar, o que Noé fez? Noé fez um plano? Não, Noé levantou um altar. Noé levantou um altar. Então, quando nós não sabemos o que fazer, nós não temos que fazer planos, nós temos que levantar um altar. Nós temos que levantar um altar para o Senhor, porque a primeira coisa que nós, no viés utilitarista que nós temos, pragmático, a primeira coisa, num momento de incerteza, o que a gente faz é fazer planos, quando na verdade nós deveríamos levantar um altar para o Senhor. Então, querido, quando nós não soubermos o que fazer, a gente não deve começar com um plano, a gente deve começar com um altar. Amém? Que nós somos imediatistas, nós somos resolutivos, e nós pensamos que as nossas capacidades de planejar, de arquitetar as coisas, vão nos fazer resolver qualquer dilema que nós possamos estar vivendo. Mas não é isso
que um sacerdote faz, a primeira coisa diante de um dilema, a primeira coisa que o sacerdote faz é levantar um altar. Foi a primeira coisa que nós fez. E é a primeira coisa que nós devemos fazer, a tempo e fora de tempo. Diante de incertezas, a primeira coisa que nós temos que fazer não é planejar, é se render em devoção no altar do Senhor. Amém? Existe um outro texto que mostra muito bem essa rivalidade de tronos, portanto, essa rivalidade de governo. 1 Reis, capítulo 18, verso 30 ao 39. É um texto bem conhecido, né? Quando Elias está ali enfrentando os profetas de Baal, e o povo de Israel estava ali, né, com o altar do Senhor destruído, e o altar de Baal estava plenamente ativo. E aí mesmo antes de clamar por fogo dos céus, Elias fez algo que merece a nossa atenção, sabe? E que revela essa necessidade de nós levantarmos um altar, ou restaurar um altar antes de qualquer coisa. Então, antes de Elias clamar por uma ação dos céus, olha o que ele faz no verso 30, não vamos nem ler o restante aqui, pelo tempo. Então, disse Elias a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então, a primeira atitude de Elias foi restaurar o altar. Antes de clamar por fogo do céu, antes de clamar por qualquer coisa, a primeira coisa que ele fez foi reparar o altar do Senhor. Então, o fogo não veio enquanto o altar estava ali quebrado, corrompido. A resposta de Deus não veio enquanto cada um estava disperso ali. Não. A resposta dos céus veio quando Elias restaurou o altar. Quando a nação de Israel voltou o coração para o Senhor de novo. Sabe? Então, queridos, tudo começa por um altar estabelecido. Tudo começa por um altar estabelecido. Tudo começa por um altar restaurado. Deus não vai agir sobre um altar que está em ruínas. Deus não tem compromisso com isso. Até porque se Deus promover expansão sem estacas bem firmadas, Ele vai estar, na verdade, promovendo juízo sobre nós. Porque uma expansão sem estacas bem firmadas, sem o altar estabelecido, certamente sobrevirá sobre nós juízo de Deus. Então há uma necessidade de nós restaurarmos altares. E para outros aqui, começar a levantar altares ao Senhor. Amém? Então quero te convidar a ficar de pé nesse lugar. Que tipo de altar nós temos levantado nesse tempo? É certo, nós somos todos sacerdotes. Nós fomos comissionados por Deus. Mas o que diariamente nós temos prestado de sacrifício? Que tipo de sacrifício nós temos entregado a Deus? Sabe? Que tipo de adoração nós temos entregado a Deus? Que tipo de altar nós temos rodeado diariamente?
é um altar levantado para o Senhor, ou é um altar em causa própria, ou é um altar para os nossos dilemas pessoais, para a nossa vida pessoal? Que tipo de altar nós temos levantado? Altar define trono, e trono define governo, queridos. Eu ouvi isso de um homem de Deus, e isso marcou a minha vida, sabe? Nós precisamos nos atentar para o tempo que nós iremos adentrar como igreja local. Nós precisaremos olhar para a qualidade dos nossos sacrifícios, para o tipo de altar que nós temos estabelecido. É um tempo de expansão, de alargar as tendas, mas é também um tempo de firmar as estacas. Isso fala de rever fundamentos, de rever o nosso sacerdócio como casa, como homens e mulheres de Deus, porque o sacerdócio fala disso, da nossa movimentação, nossa função como membro desse corpo. Como está o nosso sacerdócio? Peço para o Espírito Santo ministrar o seu coração essa noite. Eu entendo que esse é um tempo, Senhor, fortalecer o nosso sacerdócio. Esse é um tempo de altares pessoais serem derrubados, e o altar do Senhor ser definitivamente estabelecido. Esse é um tempo de altares, de traumas serem destruídos de uma vez por todas, para que o altar do eterno seja estabelecido em nós. O Senhor está promovendo isso, queridos. O Senhor está promovendo isso no nosso meio. Olha, se nós não derrubarmos altares de traumas que nós vivemos há anos, nós não vamos conseguir participar da expansão que Deus está promovendo. O nosso Pai está trabalhando até hoje, e nós fazemos o que vemos Ele fazer. O Deus Filho prestou sacrifício, e por isso nós prestamos sacrifício também. Ele nos ensinou que existe um único altar que nós devemos nos prostrar, e por isso nós nos prostramos a um único altar, a um único Deus, o grande eu sou, o Jeová Jireh. Ele é o único Deus que servimos, Ele é o único altar que nós adoramos e que nós nos prostramos. Então paremos de prestar culto e de nos prostrarmos em altares levantados por homens ou levantados por nós mesmos. Senhor, nós te entronizamos, Senhor. Nós te entronizamos essa noite. Nós devolvemos o lugar ao Senhor. Nós devolvemos, Senhor. Senta no trono novamente, Jesus. Senta no trono novamente, Senhor. Nós retiramos qualquer coisa que esteja no trono, que é teu, e nós damos liberdade ao Senhor. Nós te damos liberdade, Senhor. Sim, Senhor. Cante essa canção e deixe o Senhor ministrar o seu coração. Queima esse altar, mostra
Queridos, existe alguém em nosso meio essa noite que entende que precisa restaurar seus altares. Existe alguém em nosso meio essa noite que entende que precisa derrubar alguns altares que foram estabelecidos. Eu quero te convidar aqui à frente. Venha aqui, por favor. Se você entende que o Senhor precisa sentar no trono novamente, que os sacrifícios que você tem prestado ao Senhor não tem levantado um altar para Ele. Se existe alguém em nosso meio essa noite que quer iniciar também a sua caminhada de se tornar um sacrifício vivo e agradável a Deus, vem aqui à frente também. Se tem alguém em nosso meio que ainda não serve o Senhor Jesus, e como dizem aí, quer aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Léo vai continuar tangendo aqui, e você tem a oportunidade de vir até aqui à frente.